tenho a impressão de que tu já ouviu em algum momento uma ladainha que é bem antiga, que fala que o Estado só atrapalha, cria burocracia e é isso que atrapalha o progresso do Brasil, especificamente aqui na região norte do país. Inclusive, sempre pinta um ou outro desse aqui no nosso Instagram, lá no Florestal Brasil, com esse discurso de progresso, esse mantra que é repetido por quem acha que desenvolver é sinônimo de saquear recurso natural alheio, independente da consequência, quando faz pose de inovador. Pois isso vem muito bem a calhar com o tema que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar sobre biopirataria. Aquela atividade onde o empreendedorismo vira sinônimo de contrabando, patenteamento indevido e também exploração de saberes ancestrais. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. E sim, a gente sabe que o Estado também tem uma grande parcela de culpa nisso, que é a culpa de não fazer o suficiente para impedir essa papagaiada. Saudações florestais, me chamo Renan Macena, sou engenheiro florestal e eu vou te falar um pouco sobre um tema que envolve diversos países há tempos e afeta diretamente tanto a nossa fauna quanto a nossa flora brasileira, mas que ocorre também em outros países e outros biomas. Isso faz com que a gente tenha um comércio paralelo cada vez mais forte de biodiversidade e conhecimentos associados a esses recursos naturais. Então, se esse assunto te interessa, eu deixo um like, considero te inscrever aqui no canal e também ativa o sininho das notificações. Eu nunca sei qual lado que fica o sininho aqui, mas ativa ele para que tu fique sabendo sempre que a gente postar um conteúdo novo por aqui, beleza? Recados dados, bora para a primeira parte desse vídeo aqui. Mas para começar essa abordagem, que tal a gente começar com uma história que já é clássica, que já deve ter ouvido em algum momento. No século XIX, o inglês Henry Wickman contrabandeou do Brasil cerca de 70 mil sementes de seringueira que foram levados lá para a Inglaterra, transformando assim algumas colônias britânicas em potências do látex também, concorrendo diretamente com o Brasil, que era uma referência nesse comércio de borracha. Tudo isso ocorreu sem o conhecimento ou sem o consentimento oficial do governo brasileiro. Tá bom. Mas tem que admitir o contrário disso, de que pessoas influentes no governo receberam lá seu pé de meia justamente para deixar isso passar, para fazer vista grossa. Tu acredita que isso pode acontecer no Brasil, que alguém vai aceitar, os nossos políticos aceitem propina para fazer vista grossa aí com relação a alguns crimes ambientais? Não deve acreditar nisso não, né? Comenta aí embaixo e a gente quer saber a opinião de vocês também. E atualmente nós temos também alguns casos similares, como o fato de que hoje empresas como a Rocher Ives Vegetable patentearam extratos de andiroba, da espécie Garapa guianensis, os nossos óleos quase milagrosos aqui da Amazônia, conhecido desde antes de invadirem nossas terras desse lado das Américas. Utilizado para medicina indígena há séculos, inclusive uma mistura muito famosa com o urucum, a Bix orellana, que é um corante culinário muito famoso aqui na região norte, a gente chama de coloral. Essa mistura é utilizada também como repelente e também contra um bicho de perto dos povos indígenas da Amazônia. E essa empresa, a Rocher Ives, registrou em setembro de 99 na França, no Japão, na União Europeia e nos Estados Unidos uma patente sobre a composição cosmética e também farmacêutica contendo extrato de andiroba. Já em dezembro do mesmo ano, a Morita Masaru conseguiu no Japão uma patente similar sobre o agente repelente para formiga e inseto, com a utilização do óleo de andiroba também. Essas empresas, com essas patentes, acabam lucrando milhões sem dar uma contrapartida minimamente decente para as comunidades que certamente, de muito bom grado, e eu sei que eu já acompanhei algumas de perto, auxiliar os pesquisadores ou executivos que vieram para essas bandas conhecer e tirar uma casquinha do nosso conhecimento. E somado a isso, dificultam ou impedem que empresas brasileiras utilizem extratos ou componentes que fazem parte dessas patentes. E assim, acabem tentando entrar em comercializações a nível internacional. Então a gente consegue ver aqui um problema do ponto de vista econômico para essas empresas locais, somado ao problema cultural associado a ela. A situação dessas patentes é sempre um tema muito complexo e controverso de se tratar, porque os debates sobre a validade e o reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais sempre fazem parte dessa discussão. E tem gente que apoia, tem gente que é contra, tem gente que acha que tem que ser mais branda a legislação. E isso traz à tona alguns questionamentos e bandeiras que todos os envolvidos levantam. Afinal, se alguém vem de fora do país, coleta informações, materiais genéticos e técnicas locais e leva para fora do país, para escrever tudo o que ouviu em termos acadêmicos, juridiquês, ou que seja, para tentar ter exclusividade no uso desse conhecimento, esse é um procedimento padrão ou pode sim ser enquadrado como biopirataria? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Qual a percepção, na verdade, com relação a esses conceitos?
Onde é que fica o Estado nesse tipo de situação também é uma pergunta muito recorrente. E para muita gente vem a resposta na ponta da língua. O Brasil fica deitado em berço esplêndido. Essa é uma resposta que serve para muitos pontos negativos do Brasil. Acho que a gente ver e entender um pouco mais além e ver se é realmente isso que o Estado faz, se ele fica deitado e não tem nada que ele possa fazer. Vou te falar sobre a Lei 9.605 de 98, que é a lei que rege o controle e também a fiscalização dos crimes ambientais. Inclusive, ela classifica esses elementos em 5 tipos de crimes. Crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais associados, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, além de crimes contra a administração ambiental. E essa lei, em conjunto com a medida provisória número 2.186, 16 de 2021... Isso daqui dá uma cadeia... que é a medida que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional da nossa fauna e flora. Juntas, essas duas leis, na verdade, essa lei e essa medida provisória estabelecem um marco legal para a proteção da biodiversidade brasileira e o combate justamente à biopirataria. E ainda que essa legislação seja muito abrangente, principalmente quando em conjunto com essa medida provisória, elas podem e devem ser atualizadas para se tornar um pouco mais claras, elas devem ser aprimoradas para que tenha uma melhor eficácia, inclusive na fiscalização, para ser muito mais direta, para saber o que classifica de fato a biopirataria. Ou seja, quando tem gente reclamando do excesso de regulamentação, a realidade é que falta uma atualização da legislação que se soma a uma fiscalização que parece cada dia mais capenga. E isso é uma grande deficiência do papel do Estado, que é justamente proteger o que é nosso. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça! É preciso ninguém ser um gênio para entender que o livre mercado adora um loophole. Pesquisadores disfarçados de turistas, organizações não governamentais que são fachadas para coletar amostras genéticas. Eu não estou falando que todas são, mas algumas são. E empresas que registram patentes de plantas sagradas, inclusive para os indígenas, absorvem esse conhecimento e tentam ter exclusividade no uso dele. Tudo isso acontece enquanto o Brasil, que tem uma biodiversidade da inveja, muito país que é usado, por exemplo, pelos nossos vira-latas aqui, locais, que acham que esses países são referência para tudo, que tem o tamanho de uma cidade pequena de interior nossa aqui no Brasil. Quem bebe água da Europa ou quem bebe água dos Estados Unidos quer ficar, mano. E mesmo com toda essa biodiversidade a ser protegida, a gente patina muito na fiscalização. No ano de 2000 tem outro caso que vale muito a pena a gente trazer. Um case de sucesso. Uma empresa americana patenteou uma técnica de processamento de açaí, né? A Alteroleracea, que é muito típica aqui na região norte do Brasil. Isso é tão absurdo porque é de conhecimento tradicional do Pará e dos outros estados da região norte, que é um fruto típico daquela região, que a gente consome há muito tempo, de todas as formas. A Alteroleracea a gente tira tanto o palmito quanto o vinho do açaí, a polpa do açaí, que serve de alimento aqui para a nossa população. E não é simplesmente uma sobremesa de sudestino ali que, vez ou outra, resolve experimentar. Muito pelo contrário, o açaí faz parte da base alimentar de qualquer artista que se preze. Então, a situação dessas patentes de açaí também são muito complexas, com alegações de apropriação indevida e debate sobre a validade dessas patentes concedidas a todo momento. Inclusive, uma empresa foi acusada pelo Ministério Público Federal do Amapá por ter praticado biopirataria com o açaí, após ter acessado de maneira ilegal o material genético da fruta na Califórnia, sem a devida autorização, claro, do Conselho Nacional do Patrimônio Genético, o CGN, e acabou comercializando esse produto lá nos Estados Unidos. Sendo que essa denúncia que eu estou falando é uma denúncia mais recente, de 2018, mas ela é recorrente, pois 10 anos antes, a mesma empresa havia sido acionada judicialmente, depois que o Ministério Público Federal foi acionado pela Associação de Desenvolvimento Intercomunitário do Rio Baiano, através da Procuradoria da República do Pará. Isso no ano de 2008. Quando a empresa procurou moradores de Beirinhos com uma proposta de comercialização socialmente justa e ambientalmente sustentável, o que não teria acontecido na prática, ou seja, sem uma devida cooperação e sem o beneficiamento da comunidade, em função de todo esse suporte. Se tu quiser saber a história toda, o nome da empresa, o que aconteceu, o link da matéria que explica o caso desde o início, assim como as demais referências desse vídeo vão estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Clica lá e conhece essa história. Mas o Brasil tem também suas acusações de biopirataria nas costas. E uma delas que sempre aparece nos sites de notícias é a que foi feita em 2004, quando o governo etíope acusou o Brasil de biopirataria, de folhas e também de sementes de café, que foram a base da pesquisa de um pesquisador brasileiro da Unicamp, que publicou os resultados da sua pesquisa na Nature.
que trata da descoberta de um café naturalmente descafeinado. Esse café, que de acordo com o governo etíope, teve suas sementes e mais parte da planta retirada do país sem permissão. Um fato que o pesquisador rebateu publicamente em diversas oportunidades, apresentando inclusive como comprovação da legalidade do processo o relatório da expedição que foi realizada pela FAO na década de 60. Para quem não sabe, a FAO é a sigla para a Agência de Alimentação e Agricultura da ONU. E no período dessa expedição, na década de 60, foram coletadas as sementes que geraram as mudas e, claro, o material que tempos depois serviu de base para essa pesquisa da Unicamp. E no relatório da FAO tem todas as evidências de cooperação e apoio a essa expedição por parte do governo etíope. Então, o processo, de acordo com o pesquisador, está tudo em ordem, não tem nenhum tipo de embaçamento aqui na situação. Ou seja, não tem nenhum tipo de processo ou ilegalidade nessa pesquisa. O ponto aqui é demonstrar que não é uma especificidade do Brasil essa burocracia. Isso é uma demonstração da soberania de um país, ou mesmo de um povo que detém esse conhecimento, e que acaba sendo parte da cultura. E, inevitavelmente, tendo em vista que muitos dos conhecimentos tradicionais são repassados para as gerações futuras daquela comunidade, eles precisam ser mantidos assim, e não simplesmente ser obtido por uma pessoa de fora, levado para lá, e essa pessoa vai ter exclusividade, inclusive impedido empresas que podem ser formadas, inclusive por esses comunitários, e queiram comercializar com outros países esse conhecimento, e não vão poder justamente porque uma outra empresa chegou antes ali e usou dessa malandragem, ou desse desconhecimento desse povo para fazer esse uso exclusivo desse conhecimento. Esse pensamento de eu vou lá e pegar e levar para casa de muitos países, e eu falo países no sentido de responsabilizar mesmo o Estado, que por muitas vezes utiliza mecanismos internos de instituições, organizações não governamentais de fachada, pesquisadores e até mesmo o turismo como forma de pilhagem em outros locais. Isso é fruto ainda de uma herança ou um ponto de vista muito colonial, em países que nos colonizaram há tempos atrás, agora tentam nos recolonizar via propriedade intelectual. E tem gente que acha que o Estado atrapalha ainda no meio dessa situação, enquanto ele simplesmente tenta se proteger de uma porra dessa. Tem muita gente que tem esse pensamento ainda. É um pensamento meio quadrado, mas incrivelmente, seja por questões políticas ou realmente uma falta de conhecimento com relação ao que é biopirataria e soberania nacional, acaba defendendo que realmente o mercado tem que se autorregular. Um outro ponto relevante para esse assunto é o fato de que em 2024 o Brasil assinou um tratado histórico contra a biopirataria na Suíça, após 20 anos de discussões, ajustes, vai e vem em termos jurídicos. No entanto, o Protocolo de Nagoya, que foi um documento que foi resultado dessas discussões, que descreve sobre o acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização, foi adotado no ano de 2010 e entrou em vigor somente em 2014. Mas cá entre nós, quantas multinacionais de fato respeito a isso? Essas grandes aí de multibilionários. O Protocolo de Nagoya, que exige a repartição de benefícios com comunidades tradicionais, é tão eficaz quanto um guarda-chuva de R$8 no Toró que cai toda tarde aqui em Belém. Enquanto isso abertamente ocorre, essas empresas estão faturando muito alto, na casa dos bilhões, com genes de plantas amazônicas e conhecimento indígena, enquanto o Brasil perde esses milhões por ano. Uma perda tanto do ponto de vista científico e tecnológico, quanto do ponto de vista cultural. Enquanto eu fazia essa pesquisa de roteiro, eu selecionei alguns casos que eu achei muito interessantes de trazer para o vídeo, mas tem muitos outros que a gente não vai colocar aqui, mas a gente pode colocar no resumo no Instagram ou na matéria que a gente vai colocar. Essa altura já deve estar disponível lá no site para leitura. Acessa lá, o www.florestalbrasil.com. E um dos casos que eu não coloquei aqui é sobre a cara de pau de uma empresa japonesa safada que patenteou no ano de 2000 na surdina o nome Cupuaçu, o nome comercial. Eu tenho a mais absoluta certeza que até aquele momento não tinha uma muda de cupuaçu sequer e nem um vaso lá para tentar lhe dar fruto nesse país. Então, lê a matéria que eu coloco em detalhes dessa papagaiada aí, que eu tenho certeza que tu vai achar bem interessante, né? O pessoal veio de lá para querer levar uma coisa nossa aqui, típica aqui da região norte. Voltando para aquela justificativa sobre o problema do Estado. Mas o Estado é lento e é por isso que esse tipo de coisa acontece. Eu concordo plenamente com quem fala isso, mas aí a gente tem uma parcela de culpa do Estado dividida nesse quesito. O Brasil demorou pelo menos 500 anos para perceber que o pau-brasil não é presente dos descobridores. A exploração do pau-brasil começou logo após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, com a extração de madeira para tingimento de tecidos. Os caras já chegaram fazendo merda, metendo a pé em todo mundo e levando o que podiam daqui. Só não fazem mais isso justamente porque o Estado, com a sua soberania que tem hoje em dia, ainda que de forma amorosa, a regulamentação e fiscalização existe e elas são aplicadas, ainda que de forma lenta.
e são nossa barreira contra essas pilhagens. É isso que impede com que o livre mercado tome conta de tudo, como muitos fãs bilionários aí que eu já falei, acabam apoiando. E claro que o mercado não pode se autorregular. A gente tem exemplos suficientes para entender que fazer isso é como deixar um cachorro com fome reparando antes de linguiça. E aqui eu vou te contar um segredo. Países desenvolvidos não inovam de forma idônea e louvável, sempre. Por isso que são desenvolvidos, como muitas pessoas pensam. Eles têm uma página extra em cada história de avanço, aquele lado B que eles escondem na hora de te contar aquele case de sucesso. Eles também roubam, sim. Alguns como exceção e outros como regra. E fazem uma pressão absurda através de lobby político, para que essa burocracia seja cada vez menor e a regulamentação mais branda, ou sequer exista alguma regulamentação. Isso porque eles sabem que sem essas regras o jogo é muito mais vantajoso e muito mais lucrativo. Quando o Brasil não tipifica a biopirataria como crime de fato, e não somente como um ilícito administrativo, como é atualmente, empresas estrangeiras transformam a nossa biodiversidade em produtos patenteados, muito caros, inclusive os próprios detentores desse conhecimento de uso desse material são impedidos de fazer comercialização mundo afora. E a gente fica com as migalhas, os espelhos, os cacarecos, como era no século XVI. Então, tu ainda achas que o Estado atrapalha, ou será que falta justamente um pouco mais de Estado, leis mais rígidas, fiscalização mais eficaz e uma condição exemplar para quem lucra com esses recursos que são roubados aqui do nosso país? Defender que o Estado atrapalhe em pleno século da briga acirrada pela biopirataria, como reclamar do salva-vida enquanto o navio está afundando. O problema não é a regulamentação, e sim a falta dela. Coloca isso na cabeça de vocês, que esse é o ponto mais correto do que eu quero falar desse vídeo aqui. Enquanto a gente continuar exportando nossas riquezas naturais e importando o aumento da desigualdade para cá para o país, tendo nosso potencial científico-tecnológico totalmente negligenciado, a gente vai continuar seguindo sendo um quintal do mundo, fornecendo uma matéria-prima sem o devido valor agregado. E para quem insiste nesse discurso, fica a dica. Talvez seja a hora de trocar o mantra neoliberal por um curso básico de ética. Ou, quem sabe, fazer uma visita a uma comunidade tradicional aí do teu estado. E elas, com certeza, vão te mostrar o que de fato é progresso. Inscreve no canal, deixa suas sugestões de novos temas nos comentários, ou mesmo críticas à nossa abordagem nesse tema aqui, ou aí desde que eu deixei de falar, que realmente eu devia ter mencionado aqui quando eu falo sobre biopirataria. Tem-se muito mais no nosso Instagram todos os dias, Florestal_Brasil, e no nosso bom e velho site, www.florestalbrasil.com. Por aqui é isso, até a próxima quarta. Valeu!